Olá para você. Hoje eu quero trazer uma provocação, uma reflexão. Será que a gente tem que obedecer piamente tudo o que pedem para a gente? Já parou para pensar? A Bíblia ela fala sobre obedecermos às autoridades, né? As autoridades que estão sobre nós. Mas e se pedirem para a gente uma coisa que a gente sabe que não vai agradar a Deus? E como que a gente sabe disso? Como que a gente sabe que isso não vai agradar a Deus? Será que a gente deve obedecer mesmo assim? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Fica até o final dele, que nós vamos ler um capítulo hoje maravilhoso, vou fazer comentários, vamos tirar lições e vamos ver o que eu e você podemos aprender na leitura de hoje. Olá para você, aqui é a Jaque. Esse é um canal de leitura diária da Bíblia, de volta à essência. Como o próprio nome diz, a proposta é nós voltarmos à essência de quem nós somos, buscando a Deus, lendo a sua palavra, conhecendo mais o coração de Deus, vivendo uma vida que possa agradá-lo, ainda que nós sejamos pecadores, falhos, nós podemos nos esforçar e viver uma vida que agrada a Deus. Ainda é possível fazer isso nos nossos dias, porque o Senhor deixou para a gente a palavra dele, a Bíblia, e através desse livro nós podemos tirar respostas, podemos nos apoiar, podemos buscar auxílio e apoio para entender o que Deus quer da gente e como nós também podemos ter uma vida transformada. Então, se esse tipo de conteúdo é um conteúdo legal para você, que pode agregar na sua vida, seja de forma espiritual, seja de forma emocional também, de uma forma pessoal, se pode te trazer algum crescimento, se você pode de repente aprender um pouquinho mais sobre a leitura da Bíblia, esse canal foi pensado para você, então você já pode se inscrever nele, porque todo dia nesse horário mais ou menos, o YouTube vai te avisar quando o vídeo chegar e aí você não perde as leituras, não perde os avisos, né? Porque você vai estar ali inscrito e sempre ligado nos vídeos que entrarem aqui no canal. Antes da leitura de hoje, vamos orar, vamos falar com Deus pedindo a Ele sabedoria para o tema que eu comentei logo ali no comecinho do vídeo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor hoje nos dá uma nova oportunidade de ler a sua palavra. Peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, fale com a gente, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento e nos ensina, Senhor, a compreender a tua mensagem, a compreender aquilo que o Senhor quer passar para nós e nos ajude a sermos praticantes e não só ouvintes. Eu peço ao Senhor que a sua palavra venha nos transformar por inteiro, de dentro para fora, provocando em nós uma mudança radical, uma mudança de coração, uma mudança de mente, e que possamos ser mais ensináveis, mais tratáveis, que o nosso coração seja um coração cada vez mais perdoador e amoroso, e totalmente transformado através da sua palavra, Senhor, porque muitas vezes nós gostaríamos de sermos diferentes e sozinhos e por nós mesmos a gente não consegue essa mudança, mas pela sua palavra nós conseguimos. E é o que eu peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então hoje finalmente vamos começar agora um novo livro. Nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. Então nos próximos dias aí nós vamos conhecer a história do Êxodo, ali do povo de Israel. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Moisés, né? Você que nunca leu a Bíblia, mas já ouviu falar de Moisés, seja assistindo filmes, séries, o livro de Êxodo ele vai falar exatamente sobre isso, sobre essa jornada do povo hebreu, e vai ser muito legal. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, que Deus vai nos ensinar muitas coisas legais na leitura do livro de Êxodo. Eu quero lembrar você também que nós já fizemos leituras aqui anteriores do livro de Gênesis, nós também acabamos de fazer leitura do livro de Mateus. Ambas as leituras estão salvas em playlists, você pode entrar lá depois se você quiser. E agora a gente começa o livro de Êxodo. E eu quero convidar você, pega lá sua Bíblia, pega lá o seu celular, o que você tem, vem pra cá aqui comigo, bora aqui comigo, e nós vamos ler a Bíblia juntos e vamos ver o que a palavra de Deus tem pra gente hoje. Então aqui livro de Êxodo, quando terminamos o livro de Gênesis, nós terminamos o livro falando ali da história de José, da história de Jacó. Jacó tinha morrido, José também
tinha ali se acertado com seus irmãos, né, também faleceu, e agora nós vamos entrar num novo momento sobre o que aconteceu ali com o povo hebreu depois que José morreu. José era governador ali do Egito, né, ele estava só abaixo ali do faraó, e ali a gente conheceu a história incrível de José, né, onde ele foi vendido pelos irmãos, ele foi preso e depois de muitos anos se tornou governador do Egito. Ele foi o grande administrador ali no período da escassez, da fome. Ele se reconciliou com seus irmãos e aí ele falece, e agora nós vamos entender o que aconteceu quando José faleceu e o que aconteceu com o povo hebreu. E por isso nós estamos no livro de Êxodo. Êxodo significa saída, partida. Mas o que isso tem a ver? E é a partir de hoje que nós vamos descobrir. Então, Êxodo 1 está escrito assim: estes são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. José morreu, e também todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Então, um novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia, para que não se multiplique e aconteça que, em caso de guerra, una-se os nossos inimigos, lute contra nós e vá embora desta terra. Por isso, colocaram feitores sobre eles para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso, os egípcios escravizavam os israelitas com mais rigor. E assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados, com barro e com tijolos e com todo tipo de trabalho no campo. Enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: por que fizesse isso deixando com vida os meninos? E as parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso, Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixai viver todas as meninas. Gente, é muito interessante a gente ler o livro de Êxodo depois que a gente termina de ler o livro de Mateus, porque quando Jesus nasceu, o rei Herodes, ele determinou a mesma coisa. Ele tinha determinado que todos os meninos abaixo de 3 anos eram para matar. Foi assim que Maria fugiu com José para salvar Jesus ali, bebezinho. Tem inclusive um vídeo que fala sobre isso. E aqui o novo faraó, agora ali em Êxodo, no livro de Êxodo, ele faz a mesma determinação, ele quer que mate todos os meninos, porque ele estava se sentindo ameaçado. O povo de Deus, o povo hebreu, estava se multiplicando e se fortalecendo muito. E isso fazia parte da promessa de Deus ali para o povo. A promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, de uma numerosa descendência, uma grande descendência que seria impossível contar. Uma descendência assim como as areias do mar, como as estrelas do céu. É o que está lá no livro de Gênesis. Isso estava acontecendo, o novo faraó se sentiu ameaçado, ele não conheceu José, como a Bíblia diz, então a ideia dele era o quê? Vamos oprimir todo o povo hebreu.
e os meninos que nascerem nós vamos matá-los. E é muito interessante quando a gente pensa a questão da opressão também, porque quando a gente pensa que o faraó queria oprimir ali o povo hebreu, quanto mais oprimia, mais ele se multiplicava, lembra um pouco a questão da igreja. Quando as nações, quando existe muita oposição, tipo, para destruir a igreja, né, para parar o trabalho das igrejas em todo o mundo, quanto mais tentam fazer esse tipo de coisa, mais o povo se multiplica. Por quê? Porque é a vontade de Deus acontecendo ali, é a vontade de Deus que o povo se multiplique e faça a sua vontade. Então aqui estava acontecendo exatamente a mesma coisa ali com o povo hebreu, ali naquela época, né, aquela geração de José todinha já tinha falecido, aquela geração dele, dos irmãos, já era uma nova geração, já era um novo povo, e veio então essa determinação. E o curioso é que quando vem essa determinação para as parteiras, elas temem a Deus, é o que a Bíblia diz. Por elas temerem a Deus, elas não obedecem ali a ordenança do rei, do faraó. E aqui traz um ponto de reflexão para a gente, né? Até que ponto nós temos que obedecer realmente tudo que nos pedem? Quando a pessoa fala assim, não, você tem que obedecer porque é uma autoridade, você tem que fazer tudo. E aí fica a questão para cada um analisar e observar. O que a Bíblia diz aqui, pelo menos nesse capítulo, nesse contexto aqui, elas temeram a Deus. E porque elas temeram a Deus, Deus foi bom com elas. O Senhor, ele até fala assim, a palavra até fala assim, como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias, suas próprias casas. Então houve uma bênção de Deus sobre a vida das parteiras, porque elas tiveram um coração temente. E quando você tem o coração temente, você sabe exatamente o que agrada a Deus e o que não agrada. Muitas vezes quando a gente não tem esse discernimento, a gente não está andando ali com Deus para conhecê-lo, para ter uma vida ali de buscar o Senhor, de ler a sua palavra, se alguém falar alguma coisa assim para você, olha, você tem que obedecer e obedecer cegamente, é capaz de você obedecer ainda fazendo algo que vai desagradar o coração de Deus. Então aqui é um ponto muito sensível, onde cabe a gente sondar o nosso próprio coração para a gente se perguntar, eu conheço o coração de Deus a ponto de eu poder responder essa pergunta? Eu sei o que vai agradar a Deus, eu sei o que não vai, sabe? A obediência, ela tem um limite, porque se você tiver que obedecer a uma autoridade onde vai te fazer pecar, você está desobrigado a isso. Esse é o ponto. Então, eu acho que assim, se a gente não toma, não coloca um filtro também sobre essas coisas que pedem para nós, né? Como seria também a nossa vida, até a nossa colheita, porque se estamos plantando dessa forma, nós vamos colher também. Agora, o que eu vejo aqui, que as parteiras tomaram uma decisão, elas decidiram, elas escolheram obedecer primeiramente a Deus, mais a Deus do que o faraó, e assim o Senhor foi lá e foi bom com elas. E se elas também não tivessem agido assim, nós nunca saberíamos sobre a história de Moisés, que é a história que nós vamos ler nos próximos dias. Então é muito importante a gente refletir um pouco sobre isso, sabe? Eu temo realmente a Deus? Como eu faço para temer a Deus? Como eu faço para conhecer o Senhor mais e mais? Se a gente quer conhecer ao Senhor, é todo dia buscar um pouquinho. Não quer dizer que porque você está lendo a Bíblia hoje, agora, exatamente, você já vai conhecer todo o coração de Deus. Não vai. Mas, gente, a nossa vida é uma vida para a gente ter um discernimento do tipo... eu sei o que Deus se importa, eu sei o que vai deixá-lo feliz, o que não vai, o que vai deixá-lo triste. É à medida que a gente começa a ler ali nas Escrituras, começa a falar com Deus todo dia, nem que seja um pouquinho, e o próprio Espírito de Deus começa a abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para a gente ter esse discernimento. É por isso que todo dia eu bato na tecla aqui. Leia a sua Bíblia, busque ao Senhor. Esse canal ele foi feito até para isso, para te ajudar, para que a gente não fique refém do que os outros falam para a gente. Ninguém é robô, eu não sou robô e você não é robô. Nós somos seres inteligentes e pensantes. E somos seres espirituais. Então, cabe a nós buscar ao Senhor, aprender dele, o que ele quer transmitir para a gente
e pedir a Ele sabedoria, porque ainda que venha uma ordenança para você que seja um ponto difícil, uma ordem difícil de não obedecer, é onde você pode buscar ao Senhor falando assim: Senhor, tem misericórdia, me dê sabedoria para que eu tome uma decisão, para que eu não desagrade o seu coração. E eu tenho certeza que assim como o mesmo Deus que falou com as parteiras, abençoou as parteiras ali que cuidavam das hebreias, é o mesmo Deus que ainda fala hoje com a gente e dá sabedoria pra gente. O que não pode é a gente fazer tudo assim como se fosse um robozinho, sem pensar, sem ter o temor, e depois coloca ali na conta que assim, é uma autoridade, eu tenho que obedecer e ponto final. A gente não parou para pensar nas consequências, a gente não parou para pensar quem são os envolvidos, o que isso vai custar, o que isso vai afetar, sabe? E tomasse uma decisão pautada ali numa vida de temor, que foi exatamente o que essas parteiras fizeram, tá bom? Quando acabar o vídeo, como eu sempre falo, medita mais um pouquinho, leia de novo o capítulo e veja o que Deus fala com você, que lições mais Ele pode te ensinar dentro desse contexto. E amanhã nós vamos conhecer a história de Moisés, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!